queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma atividade da Associação Espírita Paz e Luz. Mas antes vamos fazer uma breve oração para darmos início a estas atividades. Elevemos o pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Pensemos também em Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, em nossos queridos anjos da guarda e demais espíritos protetores. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de viver e ser feliz. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado ontem, hoje e sempre. Te agradecemos pelo teto que nos abriga, pelo prato de comida, pelas vestimentas, pelos amigos, pelos parentes, pelos vizinhos, e te pedimos a paz e a proteção para todos nós. Protege-nos de todos os perigos, de todos os males, assim como os nossos familiares e demais lares terrenos. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus e dos bons espíritos, nós iniciamos esta atividade. Que assim seja. Muito bem. Escolhemos para tema da nossa palestra o que é a felicidade. Todos nós queremos ser felizes, isto não resta nenhuma dúvida. Né? Não conheço ninguém que queira ser infeliz aqui na Terra. Todos nós buscamos a felicidade. Porém, nós, as mais das vezes, não nos questionamos o que é a felicidade. Então, já de pronto, já colocamos essa questão. O que é a felicidade? Para cada um de nós, o que é a felicidade? Então, você deve estar, neste momento em que me escuta, pensando numa definição de felicidade. O que é para você a felicidade? É uma questão importante, é uma questão delicada. Tá? Haja vista que todos nós queremos ser felizes. Tá? Então, vamos tentar, ao longo desta nossa fala, vamos tentar resolver essa questão à luz do Espiritismo. Porque o Espiritismo ele tem resposta para tudo. Todas as respostas para todas as questões, das mais simples às mais graves, questões filosóficas, questões existenciais, encontram-se ali nos 5 livros básicos da doutrina. A começar pelo Livro dos Espíritos. E a resposta a esta questão nós vamos encontrar exatamente em O Livro dos Espíritos, em sua parte terceira. Mas antes, vamos tentar, vamos trazer para os queridos irmãos e queridas irmãs definições que nós encontramos nos dicionários a respeito de felicidade. Então vamos a elas. Felicidade é uma sensação de bem-estar e contentamento, que pode ocorrer por diversos motivos. Há uma sensação de bem-estar ou contentamento que pode ocorrer por diversos motivos. Então, por exemplo, a pessoa casou com aquele outro ser que ela amava muito. Então, ela estará feliz. A pessoa conseguiu se formar na faculdade. Então, ela vai ter os seus momentos de felicidade por conseguir se formar na faculdade, logo após a sua formatura. A pessoa conseguiu adquirir um imóvel para morar, conseguiu comprar um imóvel para morar. Também vai se sentir feliz. A pessoa ama e se sente amada, também vai se sentir feliz. Então, esse primeiro conceito de felicidade define exatamente isso, é uma sensação de bem-estar e contentamento. Outro conceito
é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. É outro conceito. E também, por último, felicidade é um estado de espírito de quem se encontra alegre ou satisfeito. E também tem uma outra palavra bem a propósito do nosso tema, que é a bem-aventurança. Bem-aventurança significa felicidade eterna. Muito bem, nós sabemos, né, que a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, realmente, a felicidade eterna, a bem-aventurança aqui na Terra não existe. Inclusive, está lá no Velho Testamento uma célebre frase: a felicidade não é deste mundo. Alguns pensam que foi Jesus que falou essa frase. Não, ela está lá no Velho Testamento, em Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. O que o profeta queria dizer com isso? Que aqui na Terra é difícil, quase impossível, as pessoas serem felizes, haja vista o estado, né, moral em que se encontra a humanidade terrena, onde há a predominância do mal sobre o bem. E no Evangelho, quando os espíritos superiores analisam essa questão, a felicidade não é deste mundo, eles colocam, se não me engano, Lacordaire, coloca que os momentos de felicidade são muito poucos, muito breves, né, tendo em vista todos os outros momentos de infelicidade. Nós estamos aqui na Terra a braços com calamidades, com mortes, perdas de entes queridos, com doenças, né, com pandemias, né, já vista agora esta última pandemia do novo coronavírus, enfim, dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, tá? Problemas de relacionamento com parentes, né, com colegas de trabalho. Enfim, a gama de problemas que nós temos neste mundo realmente não nos deixa ter momentos mais duradouros de felicidade. Mas esta é uma questão. E esse tema, a felicidade, ele é abordado por diversos filósofos, pela psicologia e também pelas religiões. Todo mundo se interessa pelo tema. Então, os espíritos superiores, né, nos trouxeram este tema à baila em O Livro dos Espíritos, em sua parte terceira, que fala sobre as leis morais. E nós vamos ver isso. O que diz a doutrina espírita sobre a felicidade? Então, nós vamos lá na parte terceira, que fala sobre as leis morais, no capítulo 1. Ali vocês vão encontrar as respostas para essa grave questão da felicidade que nós estamos trazendo agora. No capítulo 1, nós temos o título Lei Divina ou Natural. A lei divina é a lei de Deus. Né? Então, Deus criou leis que regem tanto o mundo material quanto o mundo moral. O mundo moral é o mundo dos espíritos, encarnados e desencarnados. Né? As leis que regem o mundo material, essas leis são da alçada da ciência. Não nos interessa, né? Porque o espiritismo é a ciência do espírito. Né? Então, as ciências materiais não nos interessam. Já as leis morais, agora aqui começa a ficar interessante.
As leis morais dizem respeito especialmente ao homem em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Elas compreendem as regras da vida do corpo, como também as da vida da alma. O sábio, o cientista, estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Interessante, né? Não basta estudar as leis da alma, ou seja, as leis morais. Nós temos que praticá-las. Mas o primeiro passo é tomar conhecimento a respeito das leis morais. Outro ponto importante, as leis de Deus, tanto as que regem o mundo material quanto as que regem o mundo moral, elas são eternas e imutáveis como o próprio Deus. Então, elas existem de toda a eternidade, tá? E não estão sujeitas a mudanças. As leis de Deus são perfeitas e responsáveis pela harmonia que rege o universo material e o universo moral. É tudo perfeito no universo material e no universo moral. É tudo perfeito, é tudo harmonioso. Tá? As mais das vezes, o homem, através da sua atuação, pode quebrar essa harmonia do universo. Mas o universo age no sentido contrário para restabelecer essa harmonia. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? Os espíritos superiores respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele é infeliz somente quando dela se afasta. Aqui nós já, nessa questão, a partir desta questão 614, nós já começamos a definir o que é a felicidade. Bem diferente do conceito que nós, praticamente todos nós, temos de felicidade. Os espíritos superiores dizem que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, nós dependemos do cumprimento das leis de Deus para sermos felizes. Isso é o que os espíritos superiores estão nos dizendo. E as leis de Deus indicam o que nós devemos ou não fazer, né? O que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer para sermos felizes. E mais, nós só somos infelizes quando nos afastamos do cumprimento das leis de Deus, quando não cumprimos as leis de Deus. Então nós somos infelizes. Aí cada um de nós que está se sentindo infeliz tem que fazer essa pergunta: eu não estou cumprindo as leis de Deus? Que os espíritos superiores nos disseram que o homem só é infeliz quando se afasta do cumprimento das leis de Deus. Então, eu não estou cumprindo as leis de Deus? Qual a lei de Deus que eu não estou cumprindo? E quais são as leis de Deus? Aqui cabe um parênteses. Nos centros espíritas sérios, né, nós estudamos a doutrina espírita sistematizadamente, metodicamente. Né? E no segundo ano de estudo da doutrina, nós passamos o ano todo estudando as leis morais de Deus. Exatamente essa parte terceira do Livro dos Espíritos. Por que isso? Primeiro, para nós nos aprofundarmos no estudo das leis de Deus, conhecermos as leis de Deus, em primeiríssimo lugar, e nos aprofundarmos em seu estudo. Para quê? Para praticá-las, para sermos felizes. Se nós praticarmos a lei de Deus, nós seremos felizes.
Jesus sintetizou os 10 mandamentos trazidos por Moisés em um só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São 3 tipos de amor, se é que nós nos podemos expressar dessa forma. 3 tipos de amor. O amor a Deus, nosso Pai, nosso Criador, devemos tudo a Deus. Tá? O amor ao próximo, seja quem for, até mesmo nosso inimigo, e amar a si mesmo. Temos o devido amor próprio. Não o amor próprio exagerado, mas que leva ao orgulho, mas amor próprio. Nós devemos nos gostar de nós mesmos. Né? E na questão 619, isso na questão 614, na 619, o Kardec pergunta: Deus deu a todos os homens meios de conhecer a sua lei? Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la. Aqui entra o estudo, a pesquisa, o estudo. Nós temos que ir atrás dessas leis, temos que estudá-las, pesquisá-las. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. Lei do progresso é uma das leis de Deus. E na questão 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Os espíritos superiores respondem: na consciência. E aí Kardec vai mais além. Então, uma vez que o homem traz inscrita na consciência a lei de Deus, há necessidade que lhe seja revelada, no caso, revelada pelos espíritos superiores? Tá? A resposta: ele a esqueceu e a menosprezou. Vejam, Moisés foi responsável pela primeira revelação das leis de Deus, nos trouxe os 10 mandamentos, que são descumpridos até hoje. Aí, 1.600 anos, 1.700 anos depois, veio Jesus e nos trouxe, relembrou, né, as leis que Moisés havia trazido, sintetizando-as em uma só: a lei de amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Transcorridos 2000 anos, os homens esqueceram completamente os 10 mandamentos, esqueceram o que Jesus nos trouxe de ensinamentos, menosprezaram as palavras de Jesus, e aí Deus quis que ela fosse novamente lembrada. Aí mandou o Consolador prometido por Jesus, a terceira revelação divina, né, que é o Espiritismo, ou doutrina dos espíritos superiores. A doutrina não é nossa, não tem participação humana, ela é dos espíritos superiores. O que o Kardec fez foi recepcionar, né, todos esses ensinamentos usando médiuns, usando intermediários, né, para compilar a doutrina em 5 livros básicos. Na questão 627, os espíritos dizem assim: é preciso agora que a verdade seja inteligível para todo mundo. Não tem como não entender, né, a mensagem dos espíritos superiores. É preciso também explicar e desenvolver essas leis, uma vez que há tão poucas pessoas que as compreendem e ainda menos as que as praticam. Aqui fica uma crítica velada aos espíritas. Né? Os espíritas, eles estudaram, passaram o ano todo estudando, no 2º ano de estudo, estudando lá no seu centro espírita as leis de Deus. Mas será que nós espíritas praticamos as leis de Deus? Se nós praticássemos todas as leis de Deus que nós estudamos, que nós pesquisamos, que nós fomos a fundo, nós não seríamos infelizes. Nós não somos exatamente felizes. Bom, vamos adiante.
Na questão 630, o Kardec coloca assim, ó, como se pode distinguir o bem e o mal? Tá? Está conectado, né, intimamente conectado a tudo que a gente vem falando. Os espíritos respondem: o bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal é tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Então, nós fazemos o bem quando procedemos exatamente de acordo com as leis de Deus. E nós fazemos o mal quando infringimos essas leis. Aqui na Terra, né, quando o homem infringe alguma lei criada pelos próprios homens, criadas pelos legislativos, municipais, estaduais e federal, né, nós estamos sujeitos às penalidades da lei, especialmente as leis penais, né, as leis penais. Então, quando nós infringimos uma lei, nós cometemos um crime contra essa lei. E nós ficamos sujeitos às penalidades da lei, certo? O Allan Kardec, na questão 648, propõe uma divisão da lei de Deus em 10 leis. Allan Kardec fala, começa pela lei de adoração, passando pela lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e lei de justiça, amor e caridade. E os espíritos superiores dizem que essa lei, que essa última lei, lei de justiça, amor e caridade, é a mais importante, né? Visto que resume todas as demais. E diz mais, ela faculta ao homem, a observância desta lei, faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual. Então, essa lei é a lei que realmente nós devemos estudar com mais afinco, com mais atenção. O que seria a justiça no conceito dos espíritos superiores? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, se eu quero ser justo, eu tenho que respeitar os direitos dos meus irmãos, os direitos dos demais. O amor consiste em fazer todo o bem aos meus semelhantes, todo o bem que me for possível fazer aos meus semelhantes. Isso é amar. Então, se eu digo assim, eu amo a minha esposa, eu amo o meu esposo, eu tenho que fazer, né, todo o bem. Eu só amo alguém se eu procuro fazer todo o bem que estiver ao meu alcance a essa pessoa. E aí eu vou estar demonstrando o meu amor. Se eu não faço nada pela pessoa, se eu não ajudo a pessoa, se eu não ajudo a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus pais, então eu não amo essas pessoas. Então, para alguém dizer que ama, tem que fazer o bem pela pessoa, né? Tem que ajudar. Muito bem. E a caridade? A caridade, a verdadeira caridade, conforme a entendia Jesus, está conceituada na questão 886 do Livro dos Espíritos. Tá? O Allan Kardec pergunta, nessa questão 886, o que é a verdadeira caridade? Conforme a entendia Jesus. Jesus é o mais sábio, é o mais inteligente que passou aqui pela Terra, é um espírito puro. Então, ele sabe das coisas, né? E aí os espíritos superiores responderam o seguinte, a verdadeira caridade, conforme entendia Jesus, não é a caridade material,
É a caridade moral, que consiste no seguinte, em três coisas, basicamente. Benevolência para com todos. A benevolência significa boa vontade para com todos. Tu tem que sempre demonstrar boa vontade para com todos, não pode ter má vontade. Tá? Por que ter má vontade para fazer as coisas para os outros? Tá? Não pode ter má vontade, tem que ter sempre boa vontade, né, para com os outros. Benevolência para com todos. Benevolência, boa vontade, tá? Bem-querer, tá? Boa vontade para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. Indulgência significa tolerância. Tolerância para com as imperfeições alheias. Bom, é evidente. Tá? Se nós somos imperfeitos, se nós temos os nossos defeitos, nós queremos que as outras pessoas nos tolerem, tá? Tolerem os nossos defeitos. Nós vamos errar, nós vamos cometer erros. Tá? Então, quando nós errarmos, nós gostaríamos que os outros tivessem tolerância para com os nossos erros. Né? Afinal de contas, nós não somos perfeitos, estamos muito longe disso. Tá? E, da mesma forma, nós temos que tolerar as imperfeições alheias. Tá? Isso aí faz parte da caridade. E, por último, faz parte também da caridade o perdão das ofensas. Bom, quando a gente erra, a gente não gostaria de ser perdoado, né, por um erro que a gente comete no trabalho, em casa, na família, com o vizinho. Tá? A gente comete erros, né, sucessivos, dadas as nossas imperfeições. E nós gostaríamos de ser perdoados. Então, da mesma forma, nós devemos perdoar, tá, as ofensas que os outros nos fazem. Tá? Isso evita, o perdão evita uma série de problemas. Nós já falamos sobre isso, né? Até problemas, principalmente problemas de coração. Tá? Então, nós não podemos guardar raiva, guardar ódio, guardar mágoa de ninguém. Temos que pedir perdão a Deus pelos nossos erros e perdoar as ofensas que nos fazem. Não podemos guardar mágoa, tá, e ódio em nossos corações, porque senão, né, o principal prejudicado, né, seremos nós próprios. Tá? Muita gente adoece, tem infarto, tem AVC, né, porque não perdoa, conserva um ódio terrível dentro do coração, uma mágoa muito grande, e acaba tendo problemas cardíacos, problemas no cérebro, de AVC, enfim, né? Cultiva, através do seu ódio, da sua raiva, da sua mágoa, cultiva, né, esses sentimentos negativos que vão minando o corpo físico e mais cedo ou mais tarde aparece alguma doença. Então, a lei de caridade é importante o seu cumprimento. Lei de justiça, amor e caridade, melhor dizendo. É importante o seu cumprimento, principalmente desta lei, né, se nós quisermos ser felizes. Então, resumindo tudo que nós dissemos, se nós quisermos ser felizes, nós vamos ter que cumprir as leis de Deus. E a primeira lei é a lei de adoração. O que é adoração? É adorar a Deus, é elevar o pensamento a Deus, né, humildemente, sem nenhum sentimento de superioridade. Quem somos nós? Deus é nosso Pai, Deus nos criou. Deus nos criou para a eterna felicidade, para a bem-aventurança, né? E Deus nos criou, né, para a perfeição. Deus quer que nós, né, no transcurso das nossas encarnações, das sucessivas encarnações,
nós nos melhoremos a cada dia até atingirmos o estado de espíritos puros, tá? Detendo todo o conhecimento, todo o saber e todas as virtudes. Esse é o objetivo da nossa encarnação, nós nos melhorarmos continuamente, tá? Adquirindo as virtudes que ainda não temos e adquirindo o conhecimento todo que ainda não temos. Nós detemos parte do conhecimento, mas não todo o conhecimento. Um exemplo de espírito puro, tá, como já dissemos, foi Jesus. Jesus detém realmente todo o conhecimento e todas as virtudes. É um espírito puro. Mas ele batalhou para chegar nesse estado. Tá? Ele lutou muito. Tá? E ele conduz a humanidade também para esse estado, né, de elevação em que nós seremos felizes, porque cumpriremos com todas as leis de Deus. Tá? Lei do trabalho, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade. São tantas outras leis que devemos ter em mente. Tá? E se vocês quiserem, né, se aprofundar nessas leis, leiam o Livro dos Espíritos, ou comprem o Livro dos Espíritos, que é baratíssimo. As obras espíritas são muito baratas, é praticamente o preço de custo. Adquiram o Livro dos Espíritos e leiam lá na parte terceira, são 4 partes. Aí vocês vão lá na parte terceira, leis morais, e leiam, né, todas aquelas leis lá, leiam e releiam quantas vezes forem necessárias, até introjetar todos esses conceitos, e aí sim, né, procurar praticar as leis de Deus. Aí vocês verão que já nesta terra, neste mundo de provas e expiações, vocês serão mais felizes. Não exatamente a bem-aventurança, que é aquela felicidade eterna, mas já serão mais felizes aqui na Terra. Né? Já terão uma outra visão de Deus, das suas leis, já irão procurar cumprir as leis, irão tratar melhor os seus semelhantes, irão cuidar mais de si. Queridos irmãos, queridas irmãs, este foi o nosso tema, o que é a felicidade. E um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.